Na última sexta-feira, dia 14, a Prefeitura de Esperantinópolis realizou a reinauguração da Escola Júlio Melo, um importante espaço de educação que agora conta com uma estrutura renovada e preparada para receber toda a comunidade escolar. A obra representa a realização de um sonho para alunos, professores, gestores, famílias e toda a comunidade, reafirmando o compromisso da gestão municipal com uma educação cada vez mais acolhedora, digna e de qualidade. O momento foi marcado pela emoção e pela celebração de uma conquista construída com o esforço e a dedicação de todos que contribuíram para tornar esse projeto realidade. Mais do que uma escola renovada, a entrega representa um investimento no futuro, criando melhores condições para que nossos alunos aprendam, cresçam e construam seus sonhos. Esta é a Prefeitura de Esperantinópolis, unidos pelo desenvolvimento.